Boa tarde. Pessoal entrando. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, tô vendo que bastante gente já tá entrando, então vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, as lives da Semana do Brahman, o Zebu Mundial, seguem com força total e atendendo a pedidos. Eu vou dar uma esticadinha nessa série, né, tão especial, então até a próxima semana, terça, quarta, enfim, a gente vai vendo aí o andar da carruagem. O Brahman vai continuar sendo o foco das lives, essa raça global presente em mais de 80 países. O Brasil é um deles, onde há 26 anos o Brahman vem conquistando espaço, comprovando resultados produtivos e econômicos. E hoje a gente tem um tema muito interessante, que é o mercado de touros da raça Brahman e a importância do PENAT, que é o Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens da ABCZ, a ABCZ que é a maior entidade de raças zebuínas, bovinas do mundo, há 101 anos, prestando um trabalho de suma importância para a pecuária brasileira, contribuindo para um progresso sustentável da nossa produção de carne e também da produção de leite. Eu tenho o prazer hoje de conversar com um médico veterinário, Lauro Fraga Almeida, ele que é gerente de melhoramento do Progenética da ABCZ. A ABCZ já está ligadinha aqui, conectada comigo, e eu vou enviar então um convite para vocês, tudo bem? Olha, eu queria dizer a todos, mais uma vez também, que essas lives têm a oportunidade de vocês participarem, né? Então, enviem perguntas, tirem dúvidas, façam questionamentos, deixem seus comentários, mandem emojis, tá? Eu vou estar repassando tudo aqui ao longo da live pro Lauro. Bora lá, então? Lauro, vou te enviar o convite aí. ABCZ enviado. Lauro que tá lá em Uberaba. Lauro, boa tarde para você, querido. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Paula. É um prazer muito grande estar participando com você e com todos, né, ligados à raça Brahma, uma raça muito querida, né, e que tem uma contribuição muito grande para o Brasil e para o mundo, né, para a pecuária bovina. É isso aí. E aproveitando, então, a parte 1 do nosso tema, eu já queria te fazer uma pergunta. Na sua opinião, Lauro, o que sustenta o mercado de touros da raça Brahman e essa valorização? Ao longo dessas 2 últimas semanas, eu tenho conversado com bastante criadores e é impressionante o que eles colocam de reprodutores à venda nos leilões. É, né, de fato, vendido, há uma procura muito grande. Tem gente que, olha, cliente ligando, eu não tenho mais touro para vender, então eu queria que você explicasse um pouquinho desse mercado aquecido. A gente até conversou ontem e a gente tem um trabalho, como eu sou gerente do Progenética, nós consultamos cotidianamente o mercado brasileiro e pegamos fonte da ASBIA, pegamos fonte do Ministério da Agricultura, da ABIEC, e nós temos uma demanda, nós temos 213, 214 milhões de cabeça no Brasil, bovinos, fêmeas em idade reprodutiva são 80 milhões, a ASBIA, nos últimos anos, né, até o ano de 2018, segundo dados da ASBIA, né, que é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, o maior percentual, não conseguiram ultrapassar 12% o índice de matrizes inseminadas. E o ano passado houve um crescimento expressivo, foram para 14,6% o índice de inseminação, e isso, segundo a própria ASBIA, atinge 13 milhões de matrizes, né? Então, nós temos 67 milhões de matrizes que precisam de touros
para emprenhar. Então, esse é o mercado brasileiro. A gente faz uma conta aproximadamente de 1 touro para 30 vacas, porque seria um número tranquilo que em qualquer problema com um desses touros, né, os outros conseguem suprir essa deficiência e 6 anos de vida útil é um período que a gente calcula uma reposição de 16% dos touros por ano. Então, nós teríamos uma demanda de 2.200.000 touros e anual de 360 mil touros. Então, essa é uma demanda real. É uma demanda real que a gente precisa produzir para colocar, para atender o mercado a contento. E a gente tem uma produção, né, todas as associações de raças, de leite, de corte, um número muito aquém disso. As informações no Brasil não são muito precisas, nós não temos tantas informações. Um que a gente gosta muito de citar é o anuário da DBO, a revista DBO, que em janeiro ela faz o ranqueamento, né, dos leilões, dos animais vendidos em leilão no ano anterior. E no ano de 2019 foram vendidos 80 mil touros. Né? Quando a gente passa em leilão, 80 mil touros registrados, vendidos em leilão. Quando a gente passa para venda de fazenda, esse número também é difícil de ser afirmado. Então, a gente, nesse cálculo que a gente fez, a gente repete os 80 mil. Né? E no Progenética, nós tivemos 100 feiras, onde vendemos 1.000 touros o ano passado, e tivemos 70 leilões chancelados, até a gente tem buscado muito essa chancela, que não tem custo para o associado, e é uma forma da BCZ e o associado trabalhar juntos e poder mostrar números, né? Nós vendemos 4.000 touros, então são 5.000 touros. Então, somando os 80 de leilão, os 80 de fazenda, mais os 5.000 via Progenética, e a gente multiplicar isso por 30 e multiplicar por 6 anos a vida útil desses reprodutores, nós teríamos 15 milhões de vacas. Então, soma as 15 com as 13 prenhas por inseminação artificial, faltam 67 milhões, que corresponde a quase 65% do rebanho bovino brasileiro, que é coberto por boi comum, pelo capa não capa, por boi mestiço sem informação de genealogia, por a cabeceira de boiada, que muitas vezes o produtor acha que aquele animal que é bom para ser um bom animal frigorífico, ele pode ser um bom animal reprodutor. Então, esses são os números que a gente tem e que nos faz difícil uma competição, por exemplo, com a agricultura. A agricultura no Brasil vem crescendo exponencialmente, ano a ano, e nenhum produtor de soja colhe a soja dele para plantar a semente. Nenhum produtor de milho pega uma maior espiga para plantar os milhos dessa espiga, né? Quer dizer, da mesma forma, a cana-de-açúcar, da mesma forma, o café. Quer dizer, por que nós, pecuaristas, pegamos um produto nascido na fazenda, sem uma informação de pedigree, informação de avaliação genética, e utilizamos esse animal como reprodutor? Então, 65% das fêmeas bovinas no Brasil são cobertas por boi comum. Então, daí, essa deficiência nossa, então, de acordo com alguns países. Mas, mesmo assim, a pecuária tem crescido. Mesmo assim, a gente acompanhando informações de abate, nós temos, por exemplo, dados da ACNB. De 98 para... Não, esses dados são da ASBIA. De 98 para 2018, nós tivemos um crescimento nas carcaças de 7,4%. Ela era 227 e foi para 244 quilos de carcaça. Então, isso mostra que nós estamos produzindo animais mais pesados, né, no abate. E a projeção da ABIEC, né, e agora a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne, que em 10 anos a gente vai crescer esses mesmos 7%. Então, nós estamos num momento muito propício, um momento onde a tecnologia está chegando por necessidade, por concorrência com a agricultura, por empresários e técnicos envolvidos e cientes que podem produzir mais com essa genética que nós temos. E é importante tudo isso que você falou, porque o pecuarista, de fato, ele precisa produzir mais, melhor e em menos tempo. Você falou esses dados aí para os próximos 10 anos. A gente também tem dados da ONU até 2050, Lauro. A nossa população mundial vai saltar de 7 bi
para 10 bilhões de pessoas no mundo. E o Brasil, como a gente diz, é o celeiro do mundo, né? Você falou aí de peso dos animais também, mais arrobas, e a gente sabe, agora voltando um pouquinho mais também para a raça Brahma, que é a raça com maior ganho de peso dentre todas as raças zebuínas, na desmama, ao ano e ao sobreano. Tô certa? Sim, são os dados do PMGZ, os dados de informação que os criadores passam, né? Peso, que eles informam os pesos dos animais, seja em regime alimentar pasto, semi-confinado ou confinado, e a raça Brahma tem esse grande potencial. E a raça Brahma é uma raça nova de Brasil, ela veio para o Brasil em 94 e encontrou um ambiente que não é dos melhores, né? Nós temos situações muito adversas. Pastagens muito boas numa determinada época do ano e muito ruins na mesma propriedade. A parte de gestão das propriedades muitas vezes não tem reserva alimentar para o período seco, e essas adversidades fizeram com que as raças zebuínas se adaptassem, porque elas aguentam essa inconstância do fornecimento alimentar, diferente das raças europeias, que são mais exigentes, mas elas não podem sofrer o estresse, né? Quer dizer, quem trabalha com gado sabe, as vacas mestiças, quando elas sofrem uma restrição alimentar muito grande, ela demora para entrar no ritmo normal. Enquanto as vacas zebuínas, que é a predominância no Brasil das matrizes de corte, elas sentem, mas volta o capim novo, ela já entra ciclando e o bezerro, ela consegue segurar o bezerro. Então isso fez as raças zebuínas terem a importância que tem para o Brasil, fez o Brasil ter o rebanho nosso atual, onde a gente exporta entre 76% e 80% do que a gente produz e consome no mercado interno, que também é um mercado bem consumidor, né, entre 20% e 24%. Existem algumas divergências de acordo com as fontes, né? Mas é importante dizermos, o trabalho dos pioneiros, as pessoas que, os criadores lá do século XIX, né, que em 1870 foram na Índia buscar os animais, os criadores que importaram o Brahma para o Brasil em 1994, os mais antigos, nós não tínhamos informação de avaliação genética. A avaliação genética é muito recente, mas nenhum desses selecionadores escolhia para a reserva de touro filho de uma vaca brava. Nenhum desses escolhia para a reserva filho de uma vaca que não aleitasse bem, que tinha o teto muito grande. Então, quer dizer, a seleção foi melhorando de acordo com eficiência, de acordo com capacidade produtiva que esses criadores tinham. E os técnicos que foram trabalhando junto também foram somando, acrescentando aí, e nós tivemos esse crescimento, né? Esse aumento do rebanho bovino, esse aumento do peso das carcaças, e a gente que também vive muito uma pressão ambientalista, é importante notar que de 1990 a 2018, o que nós crescemos em produção de carne, nós ultrapassamos, o ano passado, 2018, 10 milhões de toneladas equivalente de carcaça. Né? A nossa meta são os Estados Unidos, que produzem um pouco mais de 12 milhões, e nós vamos chegar lá. Né? Nós vamos chegar lá e trabalhando muito com pasto. E a gente diminuiu de 190, 183 milhões de hectares usados para 163. Se a gente voltasse lá no que a produtividade nossa de 1990 para a nossa produtividade de 2018, nós teríamos que ter 250 milhões de hectares a mais de pastagens. Então, isso é um efeito que a Embrapa costuma chamar de efeito poupa-terra. Então, o pecuarista atual brasileiro, nós temos um lado ambientalista muito, muito correto, muito sustentável, que nós temos aumentado a produção e temos diminuído o uso da terra, abrindo para mais pastagens, para a agricultura. E é importante a gente falar isso, né? Porque são tantas fake news, tantas barbaridades que a gente ouve do agronegócio. Você bem lembrou aí que hoje o Brasil ele já produz por ano 10 milhões de toneladas de carne bovina. Estamos caminhando para ser o maior produtor. Já somos
o maior exportador. Hoje, por ano, a gente embarca 1.800.000 toneladas, que geram aí um faturamento de 7 bilhões e 600 milhões de dólares, né, para a economia brasileira. Então, mais do que nunca, como a Fazenda Terra Verde está falando aqui, use touro PO e tenha lucro. Com certeza, o criador vai melhorar a produtividade dele, do seu rebanho, vai ajudar a pecuária nacional e, consequentemente, uma melhor produtividade gera uma maior lucratividade. E o que você falou, Paulinha, se a gente pegar de 2000 até 2018, dados que tem no site da ABIEC, houve um aumento nas exportações em volume de mais de 400%. Houve um aumento no faturamento Brasil, né, mais de 800% em faturamento. E o valor da tonelada carcaça de 2000 para 2019, esse aumento foi de 70 e poucos por cento. Quer dizer, então a gente olhando esse gráfico mostra que nós estamos num mercado muito favorável. Nós podemos continuar investindo, podemos aumentar o rebanho de matrizes PO, podemos aumentar a produção de touros PO, porque não há nenhuma dúvida que o uso do touro PO, ele aumenta a produtividade. Eu gostaria de citar um trabalho da Tatiana Cunha, né, zootecnista, e pós-graduação na FASU, e trabalha para vários criadores, né, inclusive da raça Brahma. Ela tem um trabalho interessantíssimo, que foi um MBA dela, na Exalc, onde ela comparou fazendas que trabalhavam com touros PO, ela trabalhou com 4 fazendas, e 14 outras fazendas que não usavam touro PO, que usava touro mestiço, comum, sem informação. E isso no estado do Maranhão, Pará e Mato Grosso. Então, as fazendas que não usam touro são chamadas de fazendas modais, né, modelo de acompanhamento, e ela conseguiu ver que os touros PO têm maior vida útil. No trabalho dela, ela chegou a 8 anos de vida útil, né? Então, quer dizer, olha o custo-benefício disso. O número de produtos por touro, em torno de 220, eu vou falar os números de cabeça aqui, posso estar me enganando de alguma coisa, mas é mais de 220, e o muito interessante é a padronização, é o peso aproximado que esses bezerros deram na desmama, e aí quando vai para as filhas desses touros, que a idade ao primeiro parto, no caso do trabalho, foram 33 meses, o intervalo entre partos também muito próximo, muito homogêneo. Então, a gente olhando o gráfico do resultado do gado filho de touro PO e o resultado dos filhos de touros comuns, além da inferioridade, né, a idade de primeiro parto ia para 36, a idade, o intervalo entre partos crescia muito, o peso bem aquém das 220 quilos, né, de média lá, a irregularidade. Então, quando se trabalha com touro comum, você não tem como você prever. E o trabalho dela deixou muito claro que quando a gente trabalha com touro PO, você tem como fazer uma estimativa e colher esse resultado. Por que a gente defende o touro PO? Porque no processo de seleção dos criadores, a gente, quando fala do Brahma, não é só porque ele é branco, ou cinza, ou vermelho, né? Não é só porque ele tem aquelas linhagens no pedigree dele, não é só porque ele tem um formato de orelha, um formato de crânio e aquele biotipo de carcaça. É porque no processo de seleção existe o descarte. Então, as mães que não amamentam bem são descartadas e não produzirão mais. As mães que não têm um bom intervalo de parto serão descartadas e não continuarão no rebanho. Os bezerros muito leves não serão pais de futura geração. Então, esse processo de seleção, onde, quando trabalha com associação de registro, tem uma confiabilidade no pai, na mãe, nos avós, nos bisavós, né? Só para relatar, a genealogia, né? O pedigree dos animais tem 4 gerações conhecidas, enquanto a nossa certidão de nascimento tem pais e avós, né? O bovino é muito mais conhecido em termos de parental. E com as avaliações genéticas, uma confiança muito maior nas informações. A partir do momento que a gente faz o grupo contemporâneo na fazenda e envia o peso de desmama, envia o peso de sobreano, envia o perímetro escrotal, as idades de parto, o intervalo entre partos e a ultrassonografia, que tem crescido muito, né, e muito importante medição para a pecuária de corte,
nós conseguimos fazer animais diferenciados, né? Diferenciados. Hoje é genômica, né? Inclusive aproveitar e convidar todos os criadores a entrarem nessa parte da genômica. Ela tem um custo e a BCZ tem feito uma promoção junto com o PMGZ e a Neogênese. Tem uma promoção, não tem? Exato, esse 2 em 1 são matrizes, de acordo com o percentual de matrizes que o criador tem inscrita no PMGZ, ele vai ganhar 5% e ele pode fazer 10% de animais da escolha dele, então ele recebe 3, digamos, né, 15 e vai pagar por 10. E também tem o ganho total, que ele vai ter a partir agora do dia 20, né, era até dia 20 de maio era 15% de desconto e até setembro, né, tem um prazo grande, ele tem 10% de desconto. Então, a gente não tem ainda hoje no Brasil a DEP genômica para a raça Brahma, mas nós temos que começar, né? O Nelore já tem, outras raças estão trabalhando para alcançarem e a gente acredita que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter. E esse é o grande diferencial da raça Brahma no Brasil. O campo de teste Brasil é diferente, né? Nós pensarmos no Rio Grande do Sul, pensarmos Santa Catarina, pensarmos a região Sudeste, pensarmos a região Centro-Oeste, o Nordeste semiárido, o Norte amazônico, quer dizer, qual é o melhor bovino para essa região? Então não é fácil nós falarmos, nós vamos importar uma raça do Caribe, nós vamos importar uma raça europeia e ela vai chegar no Brasil e vai ter a mesma competência que tinha no seu país de origem. Não é fácil. Não é fácil nem uma raça ser competente no Rio Grande do Sul e ser competente no agreste nordestino. Existe essa adversidade toda. E o que nós podemos garantir é que o programa de melhoramento de genética de zebuínos é o mais robusto, é o que tem mais ferramentas e vai dar mais resultado oficial e positivo aos criadores. É lógico, se o criador é do Nordeste e ele lá identifica que o melhor touro dele é o touro A, e esse touro, a nível de sumar, que ele insemina, né, e tem informação em todo o país. E lá no Rio Grande do Sul, outro criador, a produção desse touro não é boa. E às vezes, na média do Brasil, esse touro não está entre os melhores. Não é que ele precisa deixar de usar. Ele tem que entender que lá para ele, na condição dele, foi positivo. Mas as informações dele são importantes para o programa de melhoramento, né? A gente não teria capacidade hoje de fazer um programa local, né? Mas a gente, com certeza, tem a segurança que é o mais robusto. É o mais robusto. Se a gente comparar... Pode falar, pode falar. Comparar com a raça Nelore, por exemplo, os touros líderes de venda no Brasil são os touros positivos, né? Nós tivemos uma apresentação junto com o professor Antônio Rosa na terça-feira, e ele mostrou que 80% dos touros hoje que comercializam sêmen no Brasil são muito top, são entre no máximo DECA 2. Então, quer dizer, o mercado está dizendo isso, nós não podemos fugir disso. Agora, os criadores que entendem que tem um touro que não tem uma avaliação boa, mas ele está dando bom resultado, vamos usar esse touro porque a avaliação dele vai mudar, né? A informação de fazenda é a informação que é o cerne do programa de melhoramento. Ou seja, diante essa base tão grande de informações, né, o melhoramento genético ao longo dos anos, ele caminhou juntamente com os avanços tecnológicos. Você deu o exemplo, por exemplo, aí da genotipagem, né? A gente sabe que a genotipagem, ela favorece o grau de acurácia, ela antecipa o processo de melhoramento genético, né? Principalmente nesse trabalho que também a gente fala dos touros que a gente vem falando. É possível identificar touros melhoradores, acho que com 24 meses, é isso? Com 2 anos já dá para ter uma noção, ô Lauro? Não, a partir do momento que fez o DNA genômico, você tem a informação daquele indivíduo, né? Nós vamos citar o exemplo do Penat, por exemplo, ano passado, a Canaã, né, e o Paulinho mandaram 5 garrotes, todos filhos do mesmo pai e de 2 mães. Então, qual era o melhor deles? Quer dizer, então, a gente participar do PGP, participar de controle de ponderal, nós conseguimos identificar indivíduos. E aí, desses indivíduos que a Canaã mandou, um deles, que foi o Ferzon, ele foi classificado no Penat. E o Penat do ano passado, o filtro era
40% para o ganho de peso lá dentro, 40% para consumo alimentar residual, que é uma característica importantíssima, né? Nós não temos como... quem vive o dia a dia sabe que o gado zebu é mais sustentável que o gado europeu para o Brasil, né? Não há dúvida disso. Quem tem uma fazenda onde pode botar 100 vacas zebuínas não consegue botar 80 mestiças nesse mesmo pasto durante um período de 5 anos, por exemplo. Então, nós já sabemos disso. Mas nós temos que ir mais. Com o consumo alimentar residual, que os animais ficam confinados, e é medido o que ele come, o que ele ganha de peso, nós estamos tendo informações muito acuradas. E o PENAT permite essa avaliação, né? Então, quer dizer, a participação no PENAT, os criadores que podem estar o mais distante possível, vai ter a mensuração do seu animal para essa característica. E 20% é uma avaliação de carcaça. Os animais superiores, então, vêm para a expogenética e são, então, votados por criadores, por técnicos, e esse animal vai para uma central e congela. No ano passado, os 2 touros Brahmas classificados congelaram, que foi o Ferzon e o Mr. Uber 1622, o backup. Então, voltando para Canaã, dos 5 animais que ela mandou, ela conseguiu identificar que o Ferzon, eu estou até com a avaliação dele aqui, o Ferzon foi positivo no ganho de peso, ele ganhou 1.400 gramas dia, acima da média, o CAR dele, que aí é importante que seja um negativo, né, porque ele consumiu menos para atingir a média de ganho de peso dos animais. A área de olho de lombo dele foi de 102 centímetros, foi positiva, a espessura de gordura na costela positiva, a espessura de gordura na picanha positiva. Então, todas as características mensuradas, ele foi positivo. Então, para aquela fazenda, qual é o touro que ele deveria usar? Se o Ferzon não tivesse classificado, mas só tivesse sido o melhor dos 5, era o touro que ele tinha que usar na seleção dele, né, daquela genética. Então, o PENAT é uma ferramenta, é uma porta, primeiro uma porta de acesso aos criadores às centrais. E esses touros vão ser distribuídos. Ontem a gente viu no leilão vários filhos do 1270, né, uma parte do leilão que eu assisti, vários filhos do 1270 sendo usados, porque a gente consegue ver o ganho de peso dos animais, a gente está medindo o consumo alimentar, a gente está medindo a parte de ultrassonografia de carcaça, todos os animais têm DEP genômica, né, ainda não entra na DEP dele, mas esse arquivo está armazenado. E esse ano nós vamos fazer uma avaliação de tipo também, vai somar nessa classificação a avaliação de tipo para que a gente consiga inserir mais um biotipo frigorífico, não apenas o biotipo frigorífico, né? A gente quer no reprodutor, que para o mercado, o grande mercado é o consumidor de carne, mas de bezerros, produtor de bezerros, né? Mas a gente sabe que nós estamos fazendo touros, então nós precisamos ter um biotipo que seja pai de outros reprodutores também. Olha, Laura, eu já vou falar um pouquinho mais sobre o PENAT, mas eu queria interagir com o pessoal que está aqui deixando comentários, fazendo perguntas. O Marco está perguntando, eu faço direto com as OETs, como eu faço para ter esse desconto que você falou aí em relação à genotipagem? Calma aí, deixa eu já ler aqui. Pode ir respondendo, depois eu passo aqui outra pergunta para você. Esse é um desconto feito para os criadores ligados ao PMGZ. Os criadores que trabalham com o PMGZ de avaliação genética receberam, ou deveriam ter recebido por e-mail, a relação de matrizes, onde dali tirava os 5%, né, que a BCZ está doando, e ele escolhe dentro do rebanho deles a demais. Mas aí poderia ligar para o SMAR, né, que está diretamente ligado com essa área, e ele reencaminha o e-mail com a relação das matrizes, e o estímulo é esse, é aproveitar a oportunidade. A BCZ entrou de cabeça na era genômica. A gente comparando com a raça Angus, que das raças de corte é a raça que mais tem genômica, eles começaram com 3 mil animais. A gente, o ano passado, que foi o segundo ano, nós já tínhamos quase 100 mil. Né? E a meta da diretoria da BCZ é tentar fazer 100 mil DNA genômicos por ano. Como a gente falou, a genômica aumenta a confiança na informação, mas nós não vamos parar de medir, de pesar, né, as informações reprodutivas, as informações de habilidade materna e a ultrassonografia,
quanto mais ultrassom medirmos, mais confiável será a genômica. Quanto menos ultrassom tiver na raça, menos confiável é essa genômica. E aí, quer dizer, quando o pessoal às vezes critica a mudança de índice de alguns animais ou de DEP de alguma característica em especial, é porque não são muitos os animais. Então, vamos supor, a gente tem informação de 100 animais, entrou de 10, são 10% de informações que podem alterar completamente o que tinha até então, né? Então é importante isso. O Marcos falou ali, eu vi que ele colocou que participa do PMGZ, então se ele não tiver recebido o e-mail, ele entra em contato aqui com o SMAR, né? E ele vai identificar. A sugestão que a gente tem feito é pegar as matrizes que você acredita mais, que você vai ficar com elas no rebanho para fazer os exames. De todos os touros, é muito importante isso. E eu acho que tem chance até de fazer para os touros que vai colocar no mercado. É um investimento que compensa, a nosso ver compensa. Olha, Brahman Transmontana, parabéns, Lauro, pelos esclarecimentos sobre o melhoramento genético. Agropecuária W2R. Laura é um profissional essencial para a evolução do zebu e um apoiador do Brahman. Um abraço ao senhor Wilson, ao Gustavo. Lembrando, viu, Lauro, que segunda-feira, dia 25, tem o leilão da nova pousada, a transmissão pelo canal do Boi a partir das 8h30 da noite, e a W2R é convidada do Felipe, do seu Wilson Lemos, pessoal também bem atuante aí com vocês. Muito obrigado. O Wilson, o Gustavo são dois craques, né? Eles, tem o touro da Naviraí, que foi penate, o que chama penate da Naviraí, é filho do 115, né? E o Marquinhos tem feito um trabalho fantástico no estado do Rio. Quem trabalha com avaliação genética não tem local, não tem que nascer. O animal bom vai nascer onde for feito o bom trabalho. E o Marquinhos é um craque na escolha de indivíduos, quando comprou o 229, e aí produzindo uma genética fantástica. E os leilões dele têm atendido maravilhosamente bem ao mercado do estado do Rio. Aí a hora que botar a nível de Brasil, vai vender para o Brasil todo também. Com touros de Central participando do Penat esse ano, né, também conosco. São então, nosso agradecimento. Esse ano de 4 criadores, é isso? Isso, o Marquinhos, a Fazenda Santana, o Adalberto, que teve um animal classificado em 2017, o 1270, e... Brahman Show. Guilherme, né? O Guilherme e o André, né, que mandaram 3 animais. Né, muito importante essa diferenciação, esse trabalho, né? Nós gostaríamos de ter muito mais criadores, mas estamos muito satisfeitos com esses 8. Entendemos que vamos conseguir filtrar essas características que a gente falou, que esse ano vão ser o ganho de peso no período, o consumo alimentar, a ultrassonografia de carcaça e aí a avaliação de tipo. Acreditamos que 2 touros vão a fase final para congelamento, e o Brahma tem vindo de um histórico muito feliz. Todos os animais que vão para a central têm congelado. Então, isso é um outro ponto, né? Que a gente, antes de fazer o teste de desempenho e eficiência alimentar, 70% dos touros classificados congelados. Então, isso era ruim em termos de um desgaste para a BCZ, para o programa em si. Quer dizer, tinha todo um custo e apenas 70% congelava, e aquele sêmen dos demais escolhidos não entrava no mercado. Mas não deixa de ser um processo seletivo. Mas hoje, 90, né? Estamos em 90%, e aí mostrou que o manejo alimentar influencia muito. Né? Esse manejo alimentar é importantíssimo. Nós não podemos esquecer que o mercado consumidor nosso são produtores de diversos tamanhos, e nós temos, a grande maioria, são pequenos produtores que ainda não utilizam uma tecnologia muito apropriada. Então, não adianta a gente estar com um touro excepcional no máximo da capacidade fenotípica dele, porque às vezes ele vai chegar na fazenda e vai sentir. Então, é muito importante aos criadores, vendedores de touro, entenderem para onde vão vender seus reprodutores e tentarem fazer o manejo na fazenda o mais próximo possível do seu consumidor. Quer dizer, é onde ele menos vai sentir e mais vai produzir.
E é importante dizer que nós estamos numa era genômica, né, numa era onde a ultrassonografia é uma característica sine qua non num processo seletivo, onde se discute stayability, a idade ao primeiro parto, intervalo entre partos, vários criadores trabalhando com animais precoces, mas a gente não pode esquecer o beabá, né? Quer dizer, quem compra o touro para quê? Para fazer bezerro, né? Então, o que ele quer é fazer o bezerro. Então, esse touro tem que ter bons aprumos, esse touro tem que ter um bom aparelho reprodutivo, né? Esse touro tem que ter uma vitalidade, que nós sabemos que isso está intrínseco ao zebu, essas resistências ao endo e ectoparasitas, né? Quer dizer, é um diferencial que nós não podemos perder na genética zebuína, e uma seleção que a gente não pode também deixar que produza bezerros pequenos, porque muitas vezes esse gado não tem boa mineralização, né, para onde eles vão, então a mineralização atrapalha um pouco o parto, né, o movimento uterino, então o bezerro pequeno, a vitalidade do bezerro, ontem o Ilinha falou muito disso, né, muito bem visto. Exato, o diferencial do zebu, né, é a vitalidade do bezerro, e quer dizer, para o Brasil Central, né, que nós sabemos que continua tendo onça e vai ter onça a vida toda, né? Nós não somos aqui, né, é um país sustentável e ecológico, o Brasil, então nós vamos ter onça a vida inteira. Então o bezerro que correr mais vai fugir mais da onça. A mãe que souber que a onça, o cachorro do mato, o urubu são predadores, né, e essa aí a mãe zebuína ganha de todas as mestiças, né, daí o número nosso no Brasil, a melhor mãe é a zebu. Essa mãe que sabe defender o bezerro, ela vai desmamar mais bezerro e essa raça cresce. E na habilidade materna, né, vários profissionais já falaram isso, a habilidade materna não é só o leite. A habilidade materna é a capacidade da mãe de desmamar o bezerro, de entregar esse bezerro à vida, né? Agora você não precisa mais do meu leite, não precisa mais da minha proteção, porque eu te ensinei a comer capim, eu te ensinei a sobreviver sozinho. Então, a melhor mãe do mundo é a zebu, né? A Brahma mostrou isso pelo mundo todo, a Nelore mostrou aqui. E aí, quando a gente fala dessas duas raças, Nelore e zebu, eu fico chateado às vezes quando eu vejo um vídeo de uma fazenda, né, de criador de Brahma, e de repente passa um bezerrinho preto, né? Quer dizer, o que aquele bezerro preto está fazendo ali? Então, o criador fala, nós vamos cruzar com essa raça, né, para melhorar a qualidade de carne. Eu falo, mas se essa carne for para o mercado, como vai ser o nome dessa carne, né? Nós temos VPJ aí, mas a maior parte não vai trazer o mérito para a raça Brahma. Agora, se a gente cruzar o Brahma com o Nelore, o mérito vai ser de que raça? Do Brahma. Né? Da raça Brahma. Então, para que cruzar com o europeu? Né? Quer dizer, esse ganho que a gente diz ter, né, com a heterose, quanto mais longínquo as espécies, né, maior a heterose, é fato, mas não vamos estar mais suscetível a carrapato, vamos estar mais suscetível a problemas de manejo da fazenda e vamos estar mais suscetível à necessidade de repor matrizes de fora para fazer esse meio sangue. Uhum. Então, quer dizer, e aí para ir repor você faz um passo fantástico, você chega, vamos dar um exemplo, bezerro de 270, 280 quilos, e aí no ano seguinte eu vou ter que trocar minhas mães, eu vou comprar umas mães e meus bezerros vão passar a ter 220 porque elas não foram selecionadas, não é um processo meu de seleção. Então, quando a gente utiliza o Brahma na vacada Nelore, por exemplo, nós vamos fazendo um gado zebu, né, que tem menor heterose, mas tem mais fixação das características positivas, mais fixação dessas resistências aos endo e ectoparasitas, mais nós vamos estar trabalhando com carcaça, nós vamos estar escolhendo animais de boa habilidade materna. Então, esses genes vão ficar na população e o ganho das fêmeas vai estar no processo, vai estar embutido. Né? Hoje, eu tenho primos na região de Nanuque, que trabalham com pecuária de corte, está vendendo fêmea no preço de bezerro lá, fêmea branca no preço de bezerro. Por quê? O bezerro é 30% mais valorizado, até um pouco mais no momento atual, né? O bezerro está excelente, o mercado de bezerro, só que só faz bezerro bom com fêmea boa. Né? Tem vários trabalhos que mostram, né, que pega um touro excepcional, faz o cruzamento com 200 vacas, nasce esse bezerro, vai levar para avaliação de carcaça, não é a mesma. Por quê? Porque é um pai, mas são 200 mães distintas. Então, a padronização passa pela seleção.
E quanto mais zebu, aí a Tatiana participando, parabéns pelo seu trabalho, Tatiana, vai ser modelo para a Ela gente já deixou um falar aí. comentário também Brasil, acima, daqui a pouco eu vou ler lá, tá, Tati? então, Precisamos defender zebu com zebu, a Tati está falando, né? Beijo, querida. o mercado é muito grande de touro, né? E o mei-sangue não é e nunca vai ser um reprodutor. Né? Então, eu acho que a gente tendo isso como mentalidade, né? O mercado de fazer touros adaptados ao Brasil, eu acho que esse momento da raça Brahma é muito propício. Né? Nós tivemos um auge financeiro e tem hoje um momento acessível, eu digo acessível, né? No leilão onde vários criadores podem comprar. Então, isso é maravilhoso. E os criadores estão criando dentro das suas realidades, né? São vários criadores pelo Brasil que têm ampliado o rebanho, e esses criadores, esses touros, né? Esses touros que os criadores vão produzir, com certeza vão ser touros usados em todo o país e em todo o mundo. A raça Brahma ontem também, o ano passado, 2019, de acordo com a Asbia, de acordo com as doses comercializadas, de acordo com as doses feitas PS, que também é um mercado, né, que é a prestação de serviço, foi a segunda raça zebuína. E por que foi a segunda? Porque teve demanda. Não se usa o que não se produz o que não se usa. Né? Então a raça Brahma tem esse mercado imenso no Brasil para crescer. A inseminação está em 15%, ela pode ir a 20%, quer dizer, imagina, quem que vai usar? Vai pegar esses 5% aí dessas 12 milhões de matrizes inseminadas. E ela tem o mercado mundial. Tranquilamente, quem usa Brahma no mundo reconhece o programa de melhoramento no Brasil. E se o Brahma for bom aqui, ele vai ser bom no mundo todo. Tanto que hoje o Brahma, né, já passou de importador para exportador, né? Então, mostra aí todo esse trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos 26 anos. Tem um comentário aqui do André, da Brasil Genética. Excelente incremento à avaliação fenótipica, né? Apelo visual influencia e muito a decisão na hora de comprar os touros. Esse ano vocês fizeram algumas mudanças significativas no PENAT, né, Lauro? Foi essa informação que ele falou, né, da gente introduzir 15% no índice de 100%, essa avaliação de tipo. Né? Mas no caso do Brahma, os 8 touros que estão lá são de dar gosto. Realmente vai ser uma disputa muito boa. Olha, o pessoal perguntando quando será a live do Nelore de avaliação. A gente vai combinando, podem deixar aqui sugestões também, tá? Que eu vou analisando tudo direitinho. Tem um comentário, deixa eu ver, estava lá em cima. Nossos clientes que adquirem touros aqui na Fazenda Terra Verde ficam impressionados com o ganho de peso, o cruzamento com os touros Red Brahman. Chega muito rápido para o abate. O Marco Antônio está deixando esse depoimento também aqui, falando da criação deles do Red Brahman, né? E dessa precocidade, desse ganho de peso. Então, isso que a gente está falando, os criadores têm sido muito assertivos no processo de seleção, né? De selecionar aprumos, selecionar aparelho reprodutivo, de visualizar os touros cobrindo, né? O grande mercado, né? São 80 milhões, menos, são 68 milhões de matrizes que precisam de touro. Então, nós não podemos deixar de ver os touros trabalhando em casa. Eu acho que isso aí também é muito importante, né? Da gente continuar por mais que tenhamos essas informações todas, né? Até a genômica, nós não podemos deixar de ver o beabá, que é o ato da cópula do touro. Quer dizer, os touros têm que ter capacidade de cobrir bem e, como é zebuíno, né? Dessa maior longevidade dele. Nosso processo de seleção tem que passar muito por aí, porque o mercado vai precisar desses touros sempre. Olha, o Wendel está falando iniciativas como a do programa Carne de Qualidade vem para mostrar o grande potencial de carne mesmo das raças zebuínas. Essa é uma novidade também aí da BCZ, né, Lauro? Foi esse ano, nós estamos recebendo os bezerros, foram filtrados dentro do PMGZ,
Inicialmente a gente fez com a raça Nelore, porque a BCZ queria trabalhar com a doação, recebendo esses bezerros como doação dos criadores, e nós estamos buscando animais em todo o país. São 12 estados que estão fornecendo os 100 bezerros, até o final do mês de maio nós recebemos todos eles, a equipe nossa está muito empenhada nesse trabalho. Eles foram filtrados até DECA 2 para pesa sobre-ano e até DECA 4 para ultrassonografia de carcaça, e a ideia é a gente trabalhar de junho a março em pasto, nesse período de seco, com a suplementação proteica, e a partir de novembro só com pasto, e aí a gente faz um ranqueamento com ganho de peso e ultrassonografia de carcaça. A partir dali eles entram em 120 dias de confinamento, onde vamos medir o CAR desses animais, o ganho de peso novamente, e novamente a ultrassonografia de carcaça. Todos os 100 animais serão abatidos. Eu acho que é o maior projeto onde 100 machos que seriam touros, que seriam 100 touros com avaliação genética, PO, todos com RGN, né, e que vão ser abatidos, onde a gente vai ter, então, a mensuração do rendimento de carcaça, do peso da carcaça quente, de maciez, vai ser validada toda essa questão de qualidade de carne. Então, são 3 etapas. A pasto, onde a gente vai mostrar que se tiver pasto bom, o objetivo é a gente fazer 700 gramas dia, né? Mostrar que o zebu consegue botar 700 gramas por dia se tiver bom pasto. No confinamento, a gente vai mostrar que o zebu é lucrativo pelo fato de consumir menos, e quando a gente for provar a carne, nós vamos ter a certeza que nós estamos comendo uma carne sustentável e saborosa. Então, nesse primeiro ano, com a raça Nelore, mas o ano que vem está aberto, né? As demais raças, a ideia é trabalhar 2, talvez 3 raças por ano, né? Porque são 100 bezerros, a capacidade de suporte da fazenda OT, mas nós temos total confiança. Nesse programa está envolvido a FASU, a EPAMIG, a Exalc, a Unicamp, a Embrapa, né? E a Universidade de Viçosa também. O Edson me está aqui do lado e lembrando os pontos que a gente esquece de falar, dobradinha, e profissionais competentes. No final lá, o doutor Pedro Felício vai ser um dos coordenadores da parte do abate. Então, nós estamos muito empenhados. Outro dia teve uma reportagem da empresa, uma empresa de jornalismo local aqui, e perguntou o que você está sentindo de estar nesse processo, né? Para mim, né? Por que não pergunta da prova? Eu falei, eu estou orgulhoso. Estou orgulhoso porque a gente respeita os visionários, né? Aqueles pioneiros que viram no zebu da Índia, um país de terceiro mundo, em 1800, a potencial de transformar o Brasil num país exportador de carne, onde a carne está na nossa mesa de forma saudável, né? Nós temos total segurança alimentar com relação à carne. Vários criadores, vários técnicos passaram por esse momento todo, e nós estamos num momento onde nós vamos vivenciar um divisor de águas. Nós vamos poder falar com total segurança que a carne de zebu, ela é eficiente, ela é lucrativa, ela é sustentável, ela é saborosa. Com né? certeza. Então, estar nesse momento é uma grande honra para todos nós. Ô, Lauro, já que a gente falou bastante, né, sobre melhoramento genético, tem até aqui uma pergunta do Paulinho Scatolin. Ele quer saber qual a avaliação, você que tem acompanhado a evolução do Brahman no Brasil, o que você pode falar, né, desse progresso? O Paulo sempre foi um entusiasta, sempre falou, ó, se você precisar da associação, você procura a gente, e a gente tem participado aí do PENAT, Paulo. Eu queria agradecer muito no programa Carne do Zebu, ao seu Alcides e Pedro Teixeira, ao Adalberto Cardoso, ao Marcos e ao Brahma Vitória, o Alexandre Ferreira, os 4 criadores que doaram sêmen dos seus touros. A gente está estudando aqui dentro, né, da BCZ, está aí o PMGZ comercial, que está... Nós temos hoje o Ricardo Abreu, parceiro, trabalhou muitos anos em central de disseminação e veio para a BCZ para pegar esse potencial que é o PMGZ comercial, que é o PMGZ para o gado comercial. Sim. Nós temos na BCZ em torno de 600 mil matrizes ativas e nós temos 660 milhões de matrizes no Brasil para ser do PMGZ comercial. Esse é o mercado. E aí a gente quer, Paulo,
uma participação maior de vocês sempre tiveram, mas cobrar mais da gente e andar de mão dada no sentido de cobrar o resultado desses touros. Quer dizer, e a gente inserir, nós temos 4 touros no PMGZ que estão no carne de zebu, que vão vir para o PMGZ comercial, mas nós temos potencial de botar muito mais touros. E dentro do PMGZ comercial nós vamos ter um volume, são 150, 200 filhos de cada touro, onde nós vamos ter informação de matrizes comuns, tudo bem, mas nós vamos ter pesa de desmama, vamos ter pesa sobre ano, podemos ter parte de ultrassonografia de carcaça, as filhas, né, as matrizes sendo zebuínas, essas meio sangue brahma, poderão ser acompanhadas e ter uma idade ao primeiro parto, intervalo, quer dizer, várias informações que vão ser de dentro do rebanho, que vão dar o subsídio a esse produtor de gado comercial, qual o touro que deu mais certo, qual o touro que está dando mais lucro, né, e dele poder usar mais a linhagem desse touro, né? Então, nós acreditamos que o PMGZ comercial seja muito positivo para a raça Brahma. Com certeza, o Brasil é o país onde a gente vai poder ter maior número de filhos dos touros Brahma e provar que esses touros podem ser usados no mundo inteiro. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que o Brasil é o local mais adverso para se selecionar a raça zebuína. E o Brahma se provando aqui, ele vai ser competente aqui e ele vai ser competente em toda a faixa tropical do planeta, né? Então, a perspectiva para o Brahma é só de coisa boa, só tem coisa boa. Se fazendo o dever de casa, é só coisa boa pela frente. Com certeza. Olha, obrigada. Tá chovendo aqui de elogios para você, falando que você brilhou na live de hoje, viu, Lauro? Pessoal também do Brazilian Cattle aqui elogiando. Um beijo para vocês. Você comentou do Ricardo. O Ricardo, eu acompanho também o trabalho dele há tanto tempo. Hoje ele é gerente, né, de fomento aí do programa de melhoramento genético, desse comercial 2 aí, né, o PMGZ2. E queria desejar, assim, sucesso para vocês, né? São mais de 100 anos que a ABCZ vem trabalhando em prol das raças zebuínas aqui no Brasil. A gente sabe que a pecuária brasileira não tem para ninguém. São mais de 215 milhões de animais e 80% do nosso rebanho é composto por raças zebuínas. E o futuro, gente, é extremamente promissor quando o pecuarista se propõe a fazer um trabalho criterioso, com investimento em melhoramento genético, que a gente falou bastante sobre isso ao longo dessa live. E é importante também, tem aquela velha e boa frase do Arnaldinho, que fala que o equilíbrio de genética, de fenótipo e de avaliação é o caminho certo para o melhoramento. E né? A gente não tem o que discutir isso, é preciso equilibrar, né, Lauro? Não, falou tudo, né, como professor. Agradecer a você, Paulinha, pelo espaço, a todos que acompanharam e a toda a nossa equipe, né? A BCZ realmente tem um time muito empenhado e que ama muito trabalhar nela, né? Então, desde o presidente até todos os técnicos, todos os colaboradores, é um time muito grande e que só quer contribuir para a pecuária brasileira, para o associado. Nós precisamos muito do associado, precisamos muito crescer porque tem o espaço para isso, né? E para padronizar, tem que ter mais sangue zebu. Com certeza. Ô, Lauro, Penat, né, foi o nosso assunto aqui abordado. Lembrando que você era do Espírito Santo, começou a trabalhar na regional de lá em 99, chegou em Uberaba em 2010. Foi exatamente quando nasceu o Penat. Você pegou esse programa no colo, então, Lauro? Então, foi criado no ano, né, e a gente estava aqui, assumimos a coordenação dele lá, trabalhando com a diretoria, todas as diretorias sempre apoiaram bastante, é um cartão de visita hoje do programa, são 145 touros hoje que congelaram, a gente conseguiu distribuir nesse ano, nós ultrapassamos um marco que foram as 100 mil doses distribuídas, né? Isso é fantástico. E a gente tem informação sempre no mês de julho. No julho passado, a gente, quando tinha 9 edições concluídas, a gente tinha distribuído 86 mil doses. Esse ano foram mais de 14, a gente passou das 100 mil, mas naquele número de 86 mil doses, nós tínhamos no mercado de inseminação, né, de touros,
aqui dentro da BCZ, criadores que utilizaram a genética desses touros Penat, eram mais de 270 mil inseminações, eram mais de 80 mil bezerros comunicados aqui dentro da BCZ, né, de filhos dos touros Penat. Então, há um reconhecimento muito grande ao programa, e desses bezerros nascidos, 63% deles tinha efetuado uma pesagem junto ao programa, ao CDP, Controle de Desenvolvimento Ponderal. Então, quer dizer, o melhoramento genético passa pela identificação, né, dessa genética, pela seleção, pelo congelamento do sêmen, pelo uso do touro, pelo nascimento do produto, pela pesagem. Então, é um processo contínuo, é um ciclo, e a cada ano essa roda tem aumentado. Então, isso é uma grande alegria, porque mostra que os criadores que ganharam as doses e aqueles que compram sêmen de touros Penat, eles acreditam no melhoramento genético e fazem uso do melhoramento genético. Então, é isso que o Brasil tem crescido constante, porque tem gente boa em todas as esferas, né, e produzindo mais de forma sustentável. A nossa produção é sustentável. Essa bandeira a gente sempre vai levantar e é isso mesmo. Lauro, faltam praticamente 2 minutinhos. Eu queria lembrar que o desfecho, né, de cada nova edição do Penat termina com um leilão. Esse ano já tem data marcada, dia 21 de agosto, transmissão pelo canal Rural, à 13h, e todos estão convidados, não é, Lauro? Podem se programar, né? Dia 21 de agosto, à 13h, pelo canal Rural, né? Ou presencial, se for permitido. Vamos realizar esse leilão e, com certeza, esses touros vão contribuir muito para a genética brasileira. Uhum. E fechando o tema, né, que envolve tanto que eu falei no comecinho, o mercado de touros e a importância do Penat, para a gente fechar aqui. Hoje, o melhoramento genético de um rebanho depende o sucesso ou o fracasso dele, da escolha de um bom reprodutor. Concorda? Concordo. E a gente pegando o ranking, né, do sumário do PMGZ, os touros Penat, nós temos um no 6º, no 13º e 14º colocado. Então, quer dizer, dos 146 touros em Central hoje, né, aí entre os 15 nós temos 3 Penat, que são touros jovens. Então, mostra que temos que seguir em frente, temos que continuar medindo, continuar pesando, continuar fazendo grupo contemporâneo, e a raça Brahma entender que, fazendo esse dever de casa, o mercado só é crescente. É isso aí, gente. O agro não para, é força total no campo, né? Mais do que Com certeza, nunca, o agro não para. slogan da ABCZ se comprova diariamente. Faça chuva, faça sol, não tem feriado, não tem fim de semana, o campo não para, gente. É a locomotiva do nosso Brasil. E a expectativa é muito grande de quanto vai estar o preço da arroba em outubro, Paulinho. Então, isso aí deixa todos nós muito confiantes. Podemos trabalhar e investir, que vai ser bom. É isso aí, para quem faz o dever de casa, como o Lauro disse, o cenário é muito positivo. E como é bom, né, Laura, a gente fazer essas lives, que a gente vive toda essa pandemia mundial, mas a gente tem também esse surto de lives que tem sido tão bacana, tão importante. É uma ferramenta que a gente tem de divulgar informação de qualidade para as pessoas que atuam nessa cadeia produtiva. E você tá craque já de lives, hein, meu amigo? Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. E agradecer à Associação do Brahma, que sempre teve um carinho muito grande por nós, a ABCZ, ao PMGZ, né? Estamos à disposição para somar. Olha, Laura, eu que te agradeço. Falta 1 minutinho aqui final. Sucesso, parabéns para você, para toda a equipe da ABCZ, que seja a primeira de muitas outras lives que a gente venha a fazer agora daqui para frente, tá bom? Com certeza. A ABCZ está à disposição, né? A equipe toda da ABCZ está à disposição. Estamos juntos. Muito obrigada. Bom fim de semana, um abraço, tá? grande. Obrigado a todos. Um bom dia, um bom fim de semana. É isso aí, gente. Olha, sábado e domingo não tem live, mas segunda-feira eu retorno com as lives da Semana do Brahman, o Zebu Mundial. Muito, muito obrigada a todos pela audiência, pelo carinho, pela companhia tão agradável de sempre. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, Lauro.
encerrar aqui.